Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de física. Olá, galera! Tudo certinho aí? Como é que vocês estão? Hoje no Como é que faz, professor, nós resolveremos mais uma questão do Pais Unimontes. Quem me pediu de novo foi o Henrique. Rapazinho tá estudioso. Ela é uma questão que envolve o princípio das trocas de calor. É uma parte da calorimetria, que trabalha aí o balanço energético da troca de calor entre os corpos. Acompanhe aí com a gente. Então, pessoal, a questão que o Henrique pediu, ela é uma questão da segunda etapa do PAS. O PAS é o vestibular seriado da nossa Unimontes, todos conhecem bem, né? Essa questão, moçada, é de calorimetria, mais especificamente do princípio das trocas de calor. O princípio das trocas de calor confere um balanço energético para a troca de calor entre os corpos, que segue basicamente aquela regrinha, né? O calor flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Fique esperto aí no enunciado, olha só. Em uma banheira, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius. A banheira está inicialmente com 25 litros de água a 45 graus Celsius. Uma torneira que abastece a banheira tem vazão de 10 litros por minuto. A água da torneira está a 18 graus Celsius. As trocas de calor acontecem apenas entre a água da torneira e a água da banheira. O tempo mínimo para que a água da banheira esteja boa para o banho em segundos e o volume de água na banheira em litros decorrido esse tempo são respectivamente quanto aí? Senhores, algumas questões na física exigem que você tenha um conhecimento prévio legal, assim, que você traga um conhecimento inicial bom. Essa é uma dessas questões. De vez em quando, é bom que você traga uma informação pronta, tá? A informação pronta que a gente deveria trazer aqui diz respeito à densidade da água. Você vai ver como que a gente vai usar isso. Mas na química, você está careca de saber aí que a densidade da água é considerada 1 grama por centímetro cúbico, ok? Só que essa não é a unidade do Sistema Internacional, não é a unidade do SI de densidade. O grama não é a unidade de massa do SI e o centímetro cúbico não é a unidade de massa, é o quilograma por metro cúbico. Existe uma conversão pronta, 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, queridos. Legal? E como 1 metro cúbico são 1000 litros, acaba que isso ficaria 10 a terceira quilogramas por 10 a terceira litros, que no fim das contas dá 1 quilo por litro. Ou seja, a densidade da água pode ser interpretada, pode ser considerada como 1 quilo por litro. Cada 1 litro de água tem massa 1 quilo. A proporção de massa e de volume em litros de água é a mesma. 1 quilo vale 1 litro. Legal? Então, quando te falam, que a questão fala que você tinha uma banheira, quando a questão fala que você tinha uma banheira, aí eu já vou pedindo desculpas pela banheira esdrúxula que eu estou desenhando aqui para você. Eu sou um grande apreciador das artes, viu, galera? Mas sou um péssimo produtor de arte. A única arte que eu faço é ensinar física e ainda assim, muito mais ou menos como vocês veem aí, né? Então, o que acontece, galera? Você tem lá uma banheira, legal? Nessa banheira, a gente já tinha uma certa quantidade de água. Foi falado aí, ó. A gente já tinha 25 litros de água. Vou representar aqui, ó. Já tínhamos 25 litros de água dentro da banheira a uma temperatura de 45 graus Celsius. Inicialmente, a temperatura da banheira vai ser aí da água que estava na banheira, né? É de 45 graus Celsius. Legal. Nós queremos, o cidadão que vai tomar banho aqui, ó, quer tomar banho a 30 graus Celsius. Então nós queremos que a água da banheira saia de 45 graus e chegue em 30. É uma informação importante essa por sinal. Nós queremos que a temperatura final seja 30 graus Celsius da água aí para o banho. Para equilibrar isso, a gente vai abrir a torneira e deixar a água descer aqui, ó, as gotinhas d'água caindo. Pronto.
A gente deixou a água descer pela torneira, há uma vazão de 10 litros por minuto. A água que sai da torneira libera 10 litros por minuto, tá? E nós temos aí que a água que sai da torneira está a uma temperatura de 18 graus. A temperatura inicial da água que sai da torneira é 18 graus. Você já matou o que vai acontecer aqui? Vai haver uma mistura de água quente com água fria. A água quente a 45 graus dentro da banheira, a água fria a 18 graus saindo da torneira. Como é que é o fluxo de calor, que nós lembramos agora há pouco? Flui calor espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então a água da banheira fornece calor, a água da torneira recebe calor. Legal? Até que o sistema todo atinja 30 graus Celsius. Pessoal, toda vez que você se deparar, sempre que você se deparar com uma questão onde você notar mistura de corpos em diferentes temperaturas, tá? Toda vez que você estiver resolvendo questões que envolva aí mistura de água quente com água fria, como é o caso. Toda vez que você estiver resolvendo questões onde você nota que café quente foi misturado com leite frio. Se você está notando, está percebendo a realização de um experimento científico, onde joga uma barra de chumbo superaquecida num recipiente com água fria. Toda vez que você misturar um corpo quente com um corpo frio, o que vai resolver seu problema é o princípio das trocas de calor, que te diz o quê? Toda a quantidade de calor cedido por um corpo, somado com toda a quantidade de calor recebido por outro corpo, tem que dar zero. A quantidade de calor cedido somado com a quantidade de calor recebido, num processo de troca de calor entre corpos como esse aqui, é nula. Isso aqui, galera, confere um balanço energético para a troca de calor. O que é isso, professor? Conferir um balanço energético? Isso aqui garante a veracidade da lei da conservação da energia. Na verdade, o princípio das trocas de calor é uma extensão da lei da conservação da energia. Lembra que a energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada? Todo o calor, a energia térmica cedida pela água quente, não pode ser destruída. Ela tem que simplesmente passar para a água fria, passar para a água que vem da torneira. Vamos só abrir um pequeno rascunho aqui, moçada, para lembrar dos tipos de calor que nós temos na hora de fazer análises como essas, tá? Você vai lembrar que existem dois tipos de calor nos sistemas térmicos, nos sistemas termodinâmicos, para você analisar. Legal? Existem dois tipos de calor para você se preocupar com eles. Esses dois tipos de calor são o calor sensível e o calor latente. A diferença é o que cada um deles faz. Calor sensível, galera, altera a temperatura de um corpo sem alterar o estado físico. Quando um corpo qualquer absorver ou liberar calor sensível, a temperatura dele vai mudar, porém o seu estado físico fica inalterado. Precisou calcular calor sensível, você vai lembrar que essa conta é feita assim, ó. Que macete. A quantidade de calor sensível que um corpo absorve ou libera é igual à massa desse corpo, vezes o calor específico dele, que é dado, vezes a variação de temperatura que ele sofre. Já o calor latente, o segundo tipo de calor latente, ele faz o contrário. Ele altera o estado físico das substâncias sem alterar a sua temperatura. O calor latente é fornecido para uma substância quando ela está mudando de fase, quando ela sofre fusão, solidificação, vaporização, enfim, beleza? Para calcular o calor latente, que moleza! Massa vezes o latente de mudança de fase, que assim como o calor específico é dado na questão para você. Cabe a nós interpretar o que, portanto? Que tipo de calor que a água quente libera, que tipo de calor que a água fria recebe. No caso, galera, os dois tipos de calor são sensíveis. A água quente libera calor sensível e a água fria recebe calor sensível. Por quê, professor? Porque ninguém muda de fase. Nenhuma das duas massas de água altera aí seu estado físico. A gente só vai notar mudança de temperatura. A água quente vai sair de 45 graus e ir para 30. A água fria que vem da torneira vai sair de 18 graus e ir para 30. Pronto. Então o calor cedido
que é cedido, inclusive, pela água que está na banheira, senhores. Vou colocar aqui, ó. Calor cedido pela água que está na banheira. E o calor recebido pela água que sai da torneirinha são calores sensíveis aí no caso. Então, para a água da banheira, eu vou pegar massa dessa água da banheira, calor específico da água da banheira, multiplicado pela variação de temperatura da água que está na banheira. Para a água da torneira, vou pegar massa de água da torneira, calor específico da água da torneira, variação de temperatura da água da torneira. Toda essa soma tem que dar zero. A massa de água da banheira são 25 litros, como a densidade da água é 1 kg por litro, a proporção é de 1 para 1, 25 litros são 25 quilos de água. O calor específico da água eu vou deixar C mesmo. Ah, mas eu sei, professor, é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Beleza. Não foi fornecido, deixaremos C. Geralmente isso é dado. E a variação de temperatura, me acompanha aí, ó. Delta T, fique esperto, esse delta aqui na física não é B ao quadrado menos 4AC. Você sabe bem disso. Esse delta corresponde à diferença, final menos inicial. Então, delta T vai ser temperatura final 30, menos a temperatura inicial da água que está na banheira, que é 45. 30 menos 45, senhores, dá menos 15. Negativo. Por quê? Porque essa água da banheira está liberando calor. Ela vai ter sua temperatura reduzida até 30. Isso mais, eu não sei a massa de água que está sendo liberada pela torneira. O calor específico eu chamei de C e delta T. Pensa aí, ó. Temperatura final da água vai ser 30. Temperatura inicial da água, 18. Quando você faz aí 30 menos 18, isso vai dar 12 graus Celsius. Tudo isso é igual a zero. O calor específico é o mesmo. Como isso é uma equação algébrica, nós vamos poder cancelar. Aí é só fazer a conta. Quando você faz a operação aqui, galera, isso aqui vai dar 25 vezes menos 15, dá menos 375, tá? Menos 375, mais 12m é igual a zero. Esse 375 eu jogo para lá invertendo o sinal, ele vai positivo. Fica 12m é igual a 375, beleza? Passei o 12 aqui dividindo. Essa divisão, 375 dividido por 12, vai dar aí. Eu já fiz essa conta aqui, galera. Deixa eu só conferir quanto dá. Isso aqui dá 31,25. São 31,25 quilos de água que sai da torneira para acontecer a temperatura final do banho ser 30 graus. Beleza? E como a gente havia dito que a proporção de quilo para litro é 1 para 1, 31,25 quilos corresponde, senhores, a 31,25 litros de água. É 1 quilo para 1 litro. Com isso, eu já consigo determinar qual é o volume final da água aqui, queridos, ó, dentro da banheira. Eu já tinha na banheira 25 litros. Já tinha 25 litros dentro da banheira. Legal. A torneirinha deixou cair na banheira mais 31,25. Quando você faz essa soma, o volume final vai dar aqui, ó, 56. O volume final vai dar aqui 56,25 litros. Pronto. Então já achei o volume final de água. 56,25 litros. No fim tem que ter 56,25 litros. E eu também já consigo determinar, queridos, qual vai ser o tempo gasto para a gente atingir esses 30 graus Celsius. A boa e velha regra de 3 resolve. Por quê, professor? Porque a torneira, o que nós estamos esperando aqui, é a torneira deixar a água cair na banheira para a temperatura atingir 30. Então nós estamos dependendo da torneira. A torneira libera 10 litros a cada 1 minuto, ou seja, a cada 60 segundos. Então faz uma regrinha de 3, ó. A torneira libera 10 litros a cada 60 segundos, a cada 1 minuto.
Legal? Passei para segundo porque pediram o tempo em segundos, não esqueça aí, ó. A torneira vai liberar 31,25 litros. 31,25 litros. Então, 31,25 litros, ela vai liberar no intervalo de tempo t. Quando você fizer essa conta, opera aí a regra de 3, nosso tempo vai dar 187,5 segundos. 187,5 segundos, portanto. E aí a gente gabarita a questão. Ah, só um detalhe. A gente fez a conta com 31,25 e não com 56,25, porque, como eu disse, nós estamos esperando a água que sai da torneira para resfriar a água que já está na banheira. Já tem 25 litros aqui. Então, o tempo necessário é o tempo decorrido da abertura da torneira. Isso vai dar 187,5 segundos. Então, gabaritando, 187,5 segundos o tempo, 56,25 litros o volume final de água na banheira. Resposta letra C. Ok? Fechou então. Até a próxima aula. Beijão, galera. Valeu.